Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola do Discípulo. Que bom ter você aqui para a gente dar continuidade a esse tema tão interessante. E agora nós veremos sobre como permanecer na esperança cristã, como vencer os desafios desse mundo, o pecado e como superar, como vencer as obras do inimigo, das trevas, o anticristo, como a igreja passa por tudo isso. João não vai entrar em detalhes, mas ele vai trazer princípios importantes para que a gente passe por tudo isso, vença o maligno deste mundo e que a gente permaneça em Cristo e possa ser fortalecidos para viver a nossa jornada cristã, ok? Então eu convido você a se desligar de outras redes sociais, e que você depois possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, compartilhar depois no seu Instagram, enfim, vai ser muito bom ter você aqui trazendo outras pessoas para estar com a gente. Vamos orar então para a gente começar? Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigada pela oportunidade, Deus, de mergulharmos nessa carta. Fala conosco, traga conforto ao nosso coração, traga-nos vida no Espírito Santo e que por meio da Tua palavra, a revelação de quem o Senhor é, possa abençoar a nossa vida, edificar o nosso coração, nosso entendimento a respeito de quem é Jesus, da verdade de permanecermos em Jesus, independente das situações que nós passemos ao longo da nossa vida. Nós te pedimos, nos dá o entendimento, abençoa cada vida que está assistindo e acompanhando essas aulas. Em nome de Jesus, amém. Então vamos começar a nossa aula e nós já temos aí caminhado no capítulo 2, E hoje vamos continuar a partir do versículo 18, ok? Você pode deixar, inclusive, as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Essas aulas não têm sido ao vivo, como vocês já têm visto, têm sido gravadas, mas a gente pode interagir aqui nos comentários, ok? Vai ser muito bom ter esse feedback de vocês, o que vocês têm gostado, o que tem sido edificante na vida de vocês, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos ler o versículo 18, a partir do capítulo 2, que diz o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. João, então, está dizendo que nós estamos vivendo na última hora. Estamos vivendo nos últimos tempos. Então, desde aquela época, nós já estamos vivendo nos últimos tempos. Exatamente. Os últimos tempos não começou agora. Começou desde que Jesus ascendeu aos céus. A partir dali, a igreja já está vivendo os últimos tempos. Então, nós já passamos por grandes tribulações, nós já passamos por desafios, e a era cristã é recheada de desafios. Por isso, Jesus falou que nós veríamos muitas guerras, veríamos muitas situações devastadoras, mas precisaríamos continuar firmes. Inclusive, o anticristo viria. Antes mesmo do próprio anticristo vir em pessoa física, muitos anticristos já têm surgido, é o que João falou. João disse, olha, também agora muitos anticristos têm surgido. E o que João está nos dizendo aqui é que não é para a gente buscar sinais específicos. O grande ponto aqui de João, ele não quer entrar em detalhes, E é um assunto desafiador, falar de escatologia, essas coisas, nem vou entrar muito porque realmente tem que ser uma matéria à parte, tem que ser uma aula só sobre escatologia.
mas eu vou me ater aqui o que João está dizendo, certo? E João está falando, olha, eu não quero entrar em detalhes, mas eu quero trazer alguns princípios aqui para que vocês entendam que nós já estamos vivendo numa era que já é os últimos tempos e existem anticristos, tipo, o espírito do anticristo já paira, né, neste mundo, o mundo jaz do maligno e vocês precisam agora entender quem são esses anticristos para que vocês não caiam na conversa deles, mas que vocês permaneçam firmes na verdade. Ok? Então, esse é o entendimento aqui do apóstolo João, certo? Ele não está dizendo que o anticristo é aquele e tal, essas são as características dele, ele veste assim, ou ele é determinada pessoa, ou vai acontecer em determinado ano. Ele não veio trazer detalhes a respeito desse tempo, de quando ele viria, mas ele veio, já está acontecendo, entendeu? Já está acontecendo, muitos anticristos já existem e o anticristo mesmo ainda virá. Então é o que ele está dizendo, ok? E a característica principal realmente desse anticristo que nós veremos aqui é a guerra contra o povo de Deus. É o desejo de ocupar o lugar de Deus. E assim como Cristo encarnou, né, é a encarnação de Deus, a encarnação, né, do diabo é o anticristo. Então, ele realmente é diferente dos falsos profetas, ele é um adversário direto de Jesus e ele tem esse intuito, né, esse desejo de acabar com a igreja, de realmente força maligna mesmo, né? Porém, nós já sabemos que ele já está derrotado, certo? Nós já sabemos que Jesus é aquele que virá e realmente voltará, né? A sua segunda vinda, nós veremos Jesus ali com o seu reino poderoso, estabelecendo definitivamente revelando definitivamente a sua glória. Então, nós cremos que o diabo já está derrotado, mas João fala, ele ainda virá, ele ainda vai aparecer. Então, esse anticristo é um tipo de soberano, é um tipo de soberano universal que realmente combate a igreja e tenta aniquilar tudo que tem a ver com Jesus, toda recordação a respeito de Jesus. Por isso é importante a gente se atentar, porque se trata de uma verdade bíblica, né, que nós não devemos desprezar, mas devemos estar atentos e nós veremos como vencer tudo isso, né, como passar por tudo isso. No versículo 19 ele diz, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João está dizendo que esses anticristos saíram da própria igreja, eles não eram dos nossos. Em algum momento essa máscara cairia. Então é o que nós vemos hoje, por exemplo, hoje em dia, quando pessoas que eram da igreja pregavam determinada coisa e depois saíram, se rebelaram e não têm mais vida com Deus e nada daquilo que realmente falaram é verdade. E a Bíblia diz que isso é um falso profeta, isso é um desses anticristos, né? E a Bíblia é enfática nisso, é triste quando a gente vê isso, mas é o desmascaramento, né, disso, né, desses anticristos. Isso é terrível, isso é muito ruim, e nós precisamos estar firmes na palavra de Deus e não nas pessoas, porque enquanto nós estivermos firmes nas pessoas, né, no sentido de colocar toda aquela confiança em uma pessoa, isso é ruim para a nossa espiritualidade. A nossa confiança deve estar em Deus e na sua palavra. Enquanto nós mergulhamos na palavra de Deus, a gente vai sendo fortalecido na rocha e não na areia, porque as coisas desse mundo passam. E existem pessoas que realmente são fiéis a Deus e existem aqueles que participam da vida da igreja, mas não são convertidos. Por isso que nós precisamos estar atentos e sermos realmente fiéis a Deus, colocar toda a nossa confiança naquele que não pode mentir, não pode mudar, certo?
para que a gente não caia em idolatria, porque isso infelizmente acontece. E a Bíblia já preveu isso, a Bíblia já falou, olha, dentro da igreja vão existir pessoas que na verdade não são fiéis, são falsos mestres, são anticristos, né, no sentido de compartilham, né, dessa ideia contrária e herética à Bíblia. Então, pessoas que falam de heresias e defendem heresias, isso a gente deve abominar, né? Com certeza deve ter um coração firmado na palavra, isso que a gente deve ter, ok? Bom, e isso significa que nós precisamos aqui, nesse versículo 19, que ele diz que essas pessoas saíram do nosso meio, senão eles teriam permanecido conosco. Por quê? João está dizendo que aqueles que não se desviam da verdade, aqueles que permanecem na verdade, são os verdadeiros fiéis. Por quê? Porque aqueles que permanecem, eles estão perseverando na caminhada de fé. Eles estão buscando realmente estar firmes na palavra de Deus, e não nos seus sentimentos, e não no seu próprio coração. Não são impulsionados pelos desejos da carne, mas pela palavra de Deus, pelo mover do Espírito Santo, né, que está cuidando e guiando essas pessoas. Então, aqueles que não permanecem é porque nunca foram de Cristo de fato. Mas aqueles que permanecem são aqueles que estão perseverando. E uma característica da igreja é essa, a perseverança dos santos. Essa é uma característica da igreja. E é uma característica da natureza da igreja, né? É a perseverança. Então, nós somos chamados a perseverar até o fim. Então, como nós devemos perseverar? E ele vai continuar aqui o versículo, nós vamos entender, né, como que a gente persevera, mas basicamente não é por... o que nos faz permanecer é estar firmados, né, naquilo que já foi revelado. É naquilo que já foi nos revelado. Então, é muito difícil a gente permanecer em algo que... em novidades, né? Novidades o tempo todo. Fulano disse isso sobre a Bíblia. Ciclano disse aquilo sobre a Bíblia. E são coisas novas que nunca ninguém ouviu. Poxa, não é bem assim, certo? O que nós devemos estar firmados é naquilo que já foi falado, aquilo que a gente já sabe. Ou seja, a base cristã, a essência do cristianismo, né? Qualquer um que trouxer uma novidade, você desconfia, porque isso significa que, poxa, já temos 2000 anos de história da igreja e a pessoa está trazendo uma novidade. Então, você já pode ficar esperto, porque muito provavelmente aquilo não vem da verdade, certo? É uma inovação contemporânea, moderna, e isso não provém da verdade. Então, já foi falado muito, já foi feita muita teologia. Então, a gente precisa se fortalecer naquilo que é claro, que a Bíblia não questiona, aquilo que é essencial para a nossa fé. Por exemplo, Jesus morreu, ressuscitou. Isso é essencial para a nossa fé. Isso é uma verdade absoluta, né? Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Quem fala algo diferente disso não vem da verdade, ok? Então, nós precisamos nos firmar naquilo que nós já sabemos, aquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiro, né? É isso que a gente precisa se firmar. E como crentes podem se proteger do anticristo é através do próximo versículo, que ele diz o seguinte, o versículo 20 e o 21. Mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Ele está dizendo, olha, vocês já têm a unção que vem do santo. Vocês já conhecem. O que é essa unção? No Antigo Testamento, a unção era proveniente de uma pessoa que tinha alguma função específica, por exemplo, o sacerdócio, um profeta, tinha uma unção específica para desenvolver o ministério.
Mas, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vemos aqui algo totalmente diferente acontecendo. A vinda do Espírito Santo no Pentecostes, e assim cada cristão que se convertia recebia o Espírito Santo e recebe o Espírito Santo. Então, se você se converteu, você recebeu o Espírito Santo. Se você recebeu a Cristo no seu coração, você já tem o Espírito Santo no seu coração. E essa é a unção que João está se referindo aqui. Essa é a unção da salvação que nós recebemos, né? Por meio da salvação, que não tivemos mérito nenhum, né? Da qual não tivemos nenhuma participação, nenhum mérito, mas nós recebemos por meio da obra de Cristo, na fé em Cristo Jesus. E o Espírito Santo passou a habitar no nosso coração. Então, a unção nós já temos. Nós já temos o Espírito Santo. A unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Ou seja, todos que têm o Espírito Santo já estão confirmados de que Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Então, aqueles que têm o Espírito Santo, eles já têm esse conhecimento, esse entendimento a respeito da realidade de que Jesus é real, está vivo, morreu, ressuscitou, está vivo, ele nos salvou dos nossos pecados, ele é o caminho, a verdade, a vida, né? Ele é o caminho para Deus, enfim, então isso é o que nós estamos firmados. Então o Espírito Santo coloca essa convicção no nosso coração, né, de que nós somos filhos de Deus. Essa é a unção que nós precisamos, ok? Você não precisa de um olhinho ungido para fazer algo para Deus. Você já tem a unção do Espírito Santo. Você já tem a unção do Espírito Santo. Só pelo fato de você ter se convertido. Então, é o Espírito Santo que realmente nos torna capazes de discernir entre o engano e a verdade, realmente de nos opor, né, à heresia e aos ataques do diabo. Então, por isso que ele disse, não vim escrever aqui para que vocês, porque vocês não conheciam a verdade, mas porque você já conhece, você já tem o Espírito Santo, você já sabe do que eu estou falando. E no versículo 22 ele diz: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, se você já ouviu falar de algum tipo de teologia que nega a fé em Jesus Cristo, isso não é cristianismo, né? Se é uma religião que diz que é cristã, mas enfoca nas obras mais do que na fé e salvação em Jesus Cristo, isso não é cristianismo. Você está deixando o ponto central, não é uma questão de opinião, é a questão mais importante da fé. É uma base, né, de toda a nossa fé. Se Jesus não está no centro ali, se Jesus não é por meio dele que nós chegamos à salvação, então não é cristianismo. É outra coisa, mas não é cristianismo. É só por meio da fé em Jesus Cristo, não é por obras, para que ninguém se glorie, é por meio da fé em Jesus Cristo que nós nos chegamos a Deus. Se alguém nega essa verdade, então é heresia, ok? Porque isso é base, é a base de toda a nossa fé, certo? E isso é importantíssimo. Então isso provém do anticristo, isso não provém da Bíblia, isso não provém da cruz, né? Não provém do cristianismo. Tá? Os hereges que criam um tipo de Cristo místico, um Cristo falso, mas na verdade, até naquele tempo foi o grande problema que João estava combatendo, né? Que a gente já falou diversas vezes nessas aulas aqui sobre o gnosticismo, porque realmente cada versículo ali ele vai combatendo, então é inevitável tocar nesse assunto do gnosticismo. Mas eles acreditavam realmente num Jesus que era humano e que no batismo se tornou divino, e então eles realmente separam essas duas, né, naturezas de Cristo, mas na verdade ele é divino, é humano, enfim, e negar isso de Jesus é heresia, ok?
Então, não se trata de uma convicção, né, mas da revelação das Escrituras. Não é uma questão de opinião, é a revelação. Deus se revelou. E Deus se revelou assim, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a expressão exata de Deus, ok? No versículo 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, todo aquele que nega a Cristo, ele perde todo o conhecimento a respeito de Deus. Se Jesus é a expressão exata de quem Deus é, então se você quiser se chegar a Deus, não tem outros caminhos. Se você nega Jesus, não tem outros caminhos que te levem a Deus. É só por meio de Jesus Cristo que a gente consegue realmente conhecer quem Deus é e como Ele se revelou a nós. Ok? Então, quando você nega o Filho, você está negando todo o conhecimento e todo o único acesso que você teria ao Pai, ao Deus Pai. E o falso mestre dizia que eles adoravam o Pai, né, mas discordavam do Filho. Então, esse era o grande contraponto, né, que João está trazendo. Não adianta você dizer, ó, eu amo o Pai, eu acho super legal e Ele é maravilhoso. Mas o Jesus é que é o problema. Então, o falso mestre tinha esse tipo de argumento. Não, eu conheço o Pai. O Pai é isso, aquilo. Eu tenho uma intimidade com o Pai, mas não com o Filho. O Filho é que eu discordo um pouco do Filho. E João está dizendo, olha, não tem nada disso. É por meio do Filho que a gente conhece o Pai, né? Até Jesus mesmo, no Evangelho de João, ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Como que vocês ainda não entenderam isso? Ele se refere aos seus discípulos, né? Porque Filipe, né, tinha perguntado para ele, mostra-nos o Pai, onde está o Pai? Fale sobre o Pai. Jesus, não, quem vê a mim, vê o Pai. Como que vocês ainda não entenderam isso? Então, é o que João está trazendo novamente aqui. O que está em jogo, então, não é um ponto isolado da doutrina, mas o Filho é o ponto central da doutrina cristã. Agora a gente entra no versículo 24, que diz o seguinte, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E aqui então tem duas coisas importantíssimas, ouvir e permanecer. Ele diz, se vocês ouviram, né, permaneçam naquilo que vocês ouviram desde o princípio, desde que tudo isso começou, desde que Jesus veio ao mundo, que Ele nos revelou o Pai, que Ele morreu por nós, que Ele subiu aos céus, que Ele deixou os seus discípulos, que se tornaram apóstolos, desde o princípio. Permaneçam nisso. Vocês que ouviram essa mensagem, permaneçam nela. E isso mostra que João está trazendo aqui a importância do ministério apostólico, né? Naquilo que vocês ouviram desde o princípio. Ele está se remetendo à mensagem dos apóstolos. Isso era basilar, era central para a vida da igreja. A igreja estava baseada na doutrina dos apóstolos. Então, nessas cartas pastorais de Paulo, nessa carta aqui de João, a igreja, na época, era baseada pelo ensino dos apóstolos, aqueles que ouviram, que tiveram comunhão com Jesus Cristo, né? Então, se eles não permanecessem nisso, eles perderiam a vida, eles perderiam o evangelho que eles ouviram. Por isso que é tão decisivo tanto o ouvir quanto o permanecer. E a gente lembra assim, mas será que tem alguém que pode deixar de permanecer em Cristo, né? Porque aquele que foi salvo, foi eleito, e como que pode deixar de permanecer em Cristo? O próprio Jesus nos fala, a gente crê na eleição, né? A gente crê porque a Bíblia é cheia de textos que falam sobre a eleição, mas o próprio Jesus fala que na parábola do semeador, que a semente foi levada a muitos lugares e alguns acolheram, ou seja, né? Talvez aqueles que não permaneceram, talvez nunca fizeram parte, realmente nunca
aceitaram, nunca receberam a Cristo como Senhor e Salvador. E a palavra ainda pode entrar, a palavra ainda pode alcançar essas pessoas. Então a gente precisa continuar orando, intercedendo, né, buscando a vida dessas pessoas em amizade, em amor, porque a palavra ainda pode entrar. Amém? Talvez não entrou, mas pode entrar. Então a gente precisa ser perseverantes, né, nisso. No próximo versículo, nós lemos o seguinte, versículo 26. E isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. Então, ele diz no versículo 27, e não precisam que alguém os ensine. Ou seja, né, a unção que vocês receberam no Espírito Santo, vocês receberam, né, de modo que ela permanece em vocês, e vocês não precisam que ninguém os ensine. Ele não está dizendo que vocês não precisam de pastores, de mestres, de líderes que ensinem as pessoas no caminho, né, de Cristo. Ele não está dizendo isso, até porque ele é um pastor e ele está discipulando as pessoas, né, e está enviando uma carta justamente para ensiná-los a respeito da verdade, confirmar a verdade que eles já sabiam e não estavam permanecendo nela. Então não faria sentido nenhum João dizer que vocês não precisam de líderes ou de pastores que cuidem de vocês ou ensinem vocês. O que João está dizendo é que eles não precisavam confiar em falsos mestres, certo? Para lhes dizer qual é a verdade, porque eles já estavam firmados nela. Eles não precisavam de uma outra teoria, eles não precisavam de um outro evangelho para dizer agora essa é a verdade. Não, João estava se referindo aos falsos mestres. Vocês não precisam de outras pessoas que ensinem vocês. Vocês já têm a verdade, vocês já estão na verdade. Então continuem assim. E por isso eu queria até trazer aqui uma citação do Werner de Boer, porque ele vai dizer sobre esse permanecer, né? O que significa isso? Ele vai esclarecer um pouco melhor para a gente. Ele diz o seguinte: o que ouvimos desde o princípio não permanece mecanicamente em nós, mas unicamente quando cedemos espaço à atuação do Espírito de Deus e pessoalmente permanecemos por vontade própria sob sua soberania. Tão certo como o Deus vivo é o Deus triuno, eles permanecem nele, no Pai e no Filho, quando permanecem no Espírito e em seu ensino. Ele está dizendo aqui que o permanecer tem uma responsabilidade nossa, né? Tem uma participação nossa no sentido de nós buscarmos a Deus, buscar permanecer nele. Jesus falou, olha, permaneça na videira verdadeira. Aqueles que permanecem na videira têm vida, certo? Então, o Novo Testamento, né, isso também está registrado em João. Então, o Novo Testamento e o apóstolo João está sempre sendo enfático no ato de permanecer e como uma verdadeira parte, né, da vida cristã. Então, uma grande parte da vida cristã se trata de permanecer em Cristo, permanecer na videira, e ele enfatiza muito isso realmente. Então, o Espírito Santo é que vai nos proteger por meio do ensino da doutrina. É o Espírito Santo que vai nos mostrar, ele que é o verdadeiro mestre da verdade, né? E nós precisamos também cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, com a palavra de Deus, para que a gente consiga permanecer fiéis às Escrituras. E a gente não está aqui para condenar quem não está permanecendo, né, fiel às Escrituras. A gente pode orar, a gente pode interceder por essa pessoa, a gente pode estar com essa pessoa, dando suporte a essa pessoa, mas
o que nós precisamos entender é que permanecer é algo que é fundamental para a nossa vida. E a gente pode ser um canal, inclusive, né, de Deus para ajudar outras pessoas a continuarem permanecendo em Cristo, quando elas passam por situações muito desafiadoras, um e o outro ajudando a permanecer em Cristo. Então, o versículo 28, ele diz: "E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus." E aqui João vai destacar novamente a importância de permanecer, né? Isso para João é fundamental, isso é essencial. Só que agora ele está enfatizando na esperança futura. Então ele está dizendo, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Então Jesus vai se revelar um dia em glória. Permaneçam por causa da esperança futura. Então, ele está enfatizando aquilo que virá, né? A nossa vida futura. E a gente também pode olhar, permanecer nos dias maus, né? Quando os dias maus vierem, a gente pode permanecer em Cristo, olhando para o nosso futuro, o dia em que nós estaremos com Ele em glória e nós verdadeiramente o conheceremos como Ele é. Então, a melhor maneira da gente passar pelos problemas presentes é olhar para o futuro e crer que nós um dia nos encontraremos com Cristo. E tudo isso vai ser tão pequeno, tão pouco, né? E nós podemos, a partir disso, encontrar esperança para o agora, força para vencer o momento presente, os desafios do presente. E como que nós continuamos a resistir às seduções do presente? Como que nós vencemos o pecado? Werner de Boer diz o seguinte: como nós, então, nos apresentaremos? Nessa questão, João não dirige nosso olhar para nossas qualidades morais. Trata-se de uma só coisa. Será que permanecemos nele? Resistimos às seduções que querem nos afastar dele? Encontramos nele a vida e o único redentor de nossos pecados? Será que desmascaramos a fraude das doutrinas de salvação que nos prometem a eterna salvação sem Jesus e sua obra de reconciliação? Melhor maneira de nós permanecermos e resistirmos à sedução desse mundo é nos perguntar e nos questionar: será que nós estamos realmente nos afastando? Será que, quando eu olho para a minha vida, será que realmente eu estou acreditando em alguma fraude que prega uma nova salvação em qualquer outra pessoa ou em qualquer outro alguém ou coisa? Será que a gente realmente está colocando a nossa confiança no nosso Salvador? Ou a gente está colocando nos nossos bens, ou nos nossos status, ou em qualquer outra motivação? Mas aqui João está nos chamando a viver a videira verdadeira. Permaneça na videira verdadeira. Ele é a fonte de toda a vida, de todo o conforto para esse mundo mau. Jesus é a fonte do conforto, né, e da vida para esse mundo mau. E é assim que nós conseguimos permanecer. E nós podemos nos questionar e podemos realmente avaliar a nossa vida e ver onde nós estamos colocando de fato a nossa confiança. E ele continua: quando Jesus se manifestar com poder e glória, terão livre ousadia todos os que buscam no sangue dele a purificação dos seus pecados, e unicamente em sua cruz a justiça. Não serão envergonhados. Pelo contrário, diante do Salvador, não mais oculto, porém manifesto, resplandece com total limpidez o fato de que eles se alicerçam sobre a rocha e que em Jesus possuem com visível glória tudo aquilo que confiantemente esperaram dele. Já pensou se no dia que a gente se encontrar com Jesus, ele disser: eu não te conheço? Mas como não me conhece? Eu fiz tudo em teu nome, Jesus. Eu expulsei demônios, eu fiz muitas coisas para o Senhor, eu evangelizei. Mas Jesus fala: eu não te conheço.
E isso é uma palavra muito dura, é uma palavra difícil, pesada. Por isso João está dizendo, olha, permaneçam nele porque vocês não serão envergonhados. E isso implica em realmente, né, buscar a presença de Deus, de Jesus, na sua palavra. E ao longo da nossa vida, do nosso dia, nos purificar na esperança de que Jesus voltará e nós queremos estar prontos, nós queremos nos apresentar prontos. Amém? Versículo 29. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. João está mais uma vez deixando clara a realidade que está diante de nós, de que todo homem, toda mulher, todo indivíduo está diante de Deus. E essa pessoa precisa entender que ela não é justa por si mesma. Nenhum injusto pode se tornar justo. Nenhum impuro pode se purificar. Nós precisamos realmente ter o novo nascimento, ser nascidos de novo. A compreensão que o greco-romano tinha na época, né, do indivíduo, é de que o pecado não era algo tão grande assim, que o ser humano era belo e valioso e bom por si só. Eles entendiam que o ser humano não precisava de muita coisa não, eles já era suficiente. Então quando ele diz, ó, se vocês sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, ou seja, o justo mesmo é Jesus Cristo, porque Jesus é que cumpriu toda a justiça. E nós não, nós somos injustos, porque nós não cumprimos toda a justiça, nós somos pecadores. Então, a nossa fé naquele que é justo nos purifica, né? Nos justifica dos nossos pecados. Bom, agora nós entraremos no capítulo 3, mas devido ao tamanho do capítulo 3, de tantas coisas que devem ser faladas, vale a pena a gente começar o capítulo 3 na próxima aula. A gente encerra aqui então o 2 e a gente continua na próxima aula com o capítulo 3, ok? E nós vamos falar sobre coisas muito importantes, é um capítulo desafiador, né? Ele vai trazer verdades ali a respeito do pecado, o combate ao pecado, como que nós vencemos o pecado. E João é sempre assim, direto ao ponto, né? Ele não traz muitas explicações, mas a gente vê o quanto essa mensagem fala no nosso coração, o quanto ela é cirúrgica, ela vai realmente entrar no nosso interior. E eu convido você a participar comigo, então, na aula que vem. E deixa aqui nos comentários aquilo que Deus falou com você através dessa aula, através de tudo que você viu aqui. E qualquer dúvida, nós voltaremos para respondê-las, ok? Deus abençoe a sua vida, fica com Deus e até a aula que vem.